Aí ontem o Caio Junqueira colocou isso aqui, que obviamente é uma nota para passar um recado. Isso aqui não é à toa. Mendonça diz, aliados não garantiam homologação de delação de Paquito. Tu vê que toda vez que o Mendonça tem alguma nota assim, do que o Mendonça quer falar e é algo meio que bom pro Mendonça, sempre sai na CNN. Eu falo isso todo dia, né? Que é porque às vezes a pessoa não vem aqui todo dia, a pessoa não tava aqui ontem, enfim, né? Quando aparece, fala, ó, de novo na CNN, de novo Caio Junqueira. Quando não é o Caio, é o Theo Cury ou o Matheus Teixeira. Um padrão, já estamos percebendo isso. Mendoncinha disse a interlocutores não garantir que irá homologar automaticamente a delação premiada do Paquito quando lhe for entregue. O plano relatado pelo ministro e aliados é o de comparecer à proposta de delação do Paquito com os achados da PF, as investigações ainda em curso sobre o Master e apenas homologar se, de fato, ela trouxer avanços em relação aos que os investigadores apurarem. A expectativa é de que tanto uma primeira proposta de delação quanto a conclusão das investigações pela PF sejam apresentadas até meados de maio. Do lado do Paquito, pelo fato de ele ter pressa em apresentar para sair da prisão, do lado dos investigadores, porque é quando se esgota o prazo concedido pelo próprio Mendonça para a conclusão. O ministro concedeu 60 dias de prazo no dia 18 de março, que se esgotam em 18 de maio. Fontes que acompanham o processo disseram à CNN que a expectativa de Mendonça sobre a delação é baixa, apesar do advogado do Paquito ter sinalizado que o banqueiro dirá toda a verdade. O motivo é a proximidade de Juca com ministros potencialmente delatados. Olha a mensagem que está passando. Minha leitura do caso. Posso estar sendo torcedor, mas com o que eu observo da imprensa e que escuto na Rádio Peão, principalmente com aquela nota de ontem do Caio Junqueira, parece que o clima na corte tá meio ruim. Já tiveram algumas conversas que só fizeram piorar as coisas. Sabe quando você tenta resolver? Conversa e dá pior? E depois dessa conversa que deu pior, saiu a nota do Caio Junqueira, onde revela que já tá em curso um plano de tentar trazer o Cássio pro outro lado. Assim, dependendo do que acontecer, nenhuma investigação ser aberta, porque não vai ter aprovação da maioria do colegiado. Diante dessa situação, e observando que o Mendonça, eu acho que o Mendonça ele realmente está empenhado nessa situação por diversas razões. Uma delas, o próprio ego. O Mendonça é um cara que tem um ego, e eu acho que essa história de biografia pesa muito na cabeça desses caras. Eu acho que o Mendonça olha, e quando você pensa aquela crítica, Mendonça, cuidado aí, você gosta de querer responder à sociedade, dar respostas à sociedade. Eu acho que o Mendonça solta mais uma nota como essa para reforçar a ideia de que o Paquito ele precisa delatar, custe o que custar, ainda que não seja aberto, coisa e tudo mais, e ele vai deixar o Mendonça estar falando o seguinte, cara, na conversa, eu não vou converter voto aqui dentro da corte. Não vai ser na conversa, não adianta. Vai caber a opinião pública, é a imprensa. Então, quando o Caio Junqueira, que hoje está claro, é um dos porta-vozes dessa ala do Supremo, fala assim, ó, olha, o Mendonça tem expectativa baixa, ele não vai homologar de forma automática e a expectativa é baixa. A tradução, cara, tudo indica que o Mendonça não vai homologar. Então, Vorcaro, se você tá com pressa de sair da cadeia, é melhor você surpreender o Mendonça. E a pista que fica, cara, um dos motivos de estar com a expectativa baixa é porque o advogado é o Juca, que é amigo dos ministros que podem ser implicados. Tradução. A expectativa é baixa porque o Mendonça acha que você não vai entregar a cabeça dos coleguinhas. E pra isso ele vai utilizar da opinião pública. Minha percepção hoje. Posso estar errado? Posso. Pode estar falando torcida? Posso. Minha percepção. Eu tô na imprensa, quem tá publicando as matérias sobre a situação, olhando as coisas de forma um pouco mais ampla. Aí o Mário Sabino escreveu uma matéria que ela é bacana, que também reforça um ponto sobre o funcionamento da imprensa. E essas coisas que a gente tá comentando. O Metrópolis, Luiz Estevão, inclusive. Um alerta a André Mendonça, muito cuidado com os inimigos. Me permite dar um alerta ao Mendonça, relator do caso Master no Supremo. Cuidado, Mendonça, muito cuidado. Ele já deve saber, obviamente, que não tem amigos no tribunal. O que talvez não tenha entendido completamente é que fez inimigos ferozes e não apenas lá no tribunal. Os inimigos têm tentáculos em todos os lugares, inclusive na imprensa. E é por meio da imprensa que eles começam o seu trabalho de desgaste, lançando a mão primeiramente de jornalistas ingênuos e, em seguida, das penas de aluguel. O Mário Sabino me dá a entender que isso aqui é o ingênuo, mas para mim aqui não é o ingênuo, para mim aqui já é a pena de aluguel. Ainda estamos na fase dos recados. O mais recente é que Mendonça não deveria supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população do judiciário e sujeitar a corte e seus integrantes a uma nova onda de ataques. O recado parte da lorota reiterada de assim outro também, de que todas as informações que já vieram à tona ainda não são suficientes para incriminar os ministros envolvidos com o Paquito, e de que investigá-los significa fazer o jogo dos golpistas. Só que, quem foi que deu essa nota da imprensa? Sob reserva, um ministro disse à Folha. Você tá vendo, né? O Mário Sabino ele só coloca a partir daqui, ó. Não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas. Essa fala não foi pública, foi um recado de um ministro do Supremo que falou pra Folha. E quem foi que publicou essa nota? Luísa Martins. Ela não é ingênua, ela é pena de aluguel. Mário Sabino deve estar me assistindo. Eu tenho pra mim, velho, de verdade, que esses caras me assistem. Eu fico assim, tem tanta coisa que eu falo em vídeo, depois eu acabo na imprensa e você faz.
Estão roubando meus argumentos, viu? Enquanto os recados são dados, os inimigos de Mendonça devem estar levantando todo tipo de informação, possivelmente comprometedora, sobre ele para ser usada como moeda de troca. Imagina, por exemplo, que o Instituto ITER, criado por Mendonça, esteja sob intenso escrutínio. O ministro precisa ter atenção redobrada, portanto, aos contratos firmados pelo Instituto, especialmente os de patrocínio, bem como as funções desempenhadas por ele no ITER. Não há precaução que seja excessiva, ainda no tipo de contato que o ministro mantém com os investigadores. É fundamental evitar toda e qualquer troca de mensagens por aplicativos e conversas presenciais sem testemunhas. Ater-se aos canais oficiais é imperativo. Não menos importante é evitar os holofotes extras, em especial os lançados por políticos. Teria sido de bom alvitre, por exemplo, recusar neste momento a homenagem que Mendonça recebeu na Alesp. Por mais que o seu discurso na Assembleia Paulista, em prol da contenção, da prudência e da imparcialidade de um magistrado, soe como música a quem já não tolera mais o espetáculo de arrogância, truculência e parcialidade a que se assiste na cúpula do judiciário, Mendonça precisa ter sempre presente que os seus inimigos não titubearão se puderem transformá-lo em juiz parcial e carrasco político, como fizeram com Sérgio Moro. Eles não lhe respeitarão o peso da toga de integrante do Supremo. Disse que a abertura de investigações contra ministros envolvidos com Vorcaro contaria hoje com a maioria de um voto no plenário. Não sei. O Mendonça acredita nisso. Eu não acredito. Mas ela pode ser alçada se a declaração de Vorcaro vier realmente forte e não ser munição, e se não der munição aos inimigos para que melem tudo. E também vai falar sobre isso a Malu Gaspar, o script. Estamos chegando lá, porque a última nota desse daqui não deixei pro final só porque é a melhor parte, não. É porque a nota do Malu Gaspar, falando do avião, realmente saiu no final do dia de hoje e tem a ver com esse tema, que é a questão da delação, limitações da delação e com o Lula aplicando um Deltan Dallagnol. Moraes pede para a Supremo votação, ação sobre limite para delações. Ele podia ter dito isso, né, antes do Cid delatar. Curiosamente, até a delação do Cid não foi aceita pela PGR, mas não precisa, né? O Dom Pedro III falou, é a lei. Ele é a lei. E o melhor, essa ação foi apresentada por advogados do PT, membros do grupo Prerrogativas. E normalmente só encontra espaço na Folha de São Paulo, né? Mas ontem estavam batendo o cartão na CNN. Aí a Malu Gaspar fala sobre isso. Não é dessa nota ainda, calma. No sendo do caso Master, Dom Pedro III tira da gaveta a ação do PT para limitar delação. Enfim, ele pediu na segunda-feira a inclusão na pauta de uma ação movida pelos advogados do PT, Lênin Streck, André Trindade e Fábio Santos, que foi presidente dos Correios neste terceiro mandato de Lula. E aqui, sem querer ser chato, meu queridíssimo ministro, deixa eu explicar pro senhor que o senhor manda me prender. É o seguinte, sabe por que a imprensa fica meio assim? E por que isso aqui já tem algo errado? Eu duvido que a Malu Gaspar fique toda semana olhando o que entra em pauta no Supremo. É tanta coisa, gente, que entra em pauta no Supremo. Sabe? Tanta votação que tem, que às vezes a gente nem fica sabendo, né? São inúmeros processos julgados o tempo inteiro que tá lá no Supremo, a gente não sabe. Então, um assunto que as pessoas não prestam atenção e vira notícia, matéria, o Marco Aurélio de Carvalho, né, o Big Mac do Prerrogativas, vai na CNN, então você vê que foi algo que realmente acontece e que tudo indica que tem uma componente política, porque se não tivesse uma componente política, por que o Marco Aurélio de Carvalho estaria ontem na CNN? Vou mostrar pra vocês. E aí fica a pergunta, de onde vem a pista pra Malu Gaspar começar a investigar sobre o tema, que foi quem primeiro escreveu sobre o assunto? Talvez do próprio Supremo, né? Aqui eu não acho que possa ter sido o próprio Mendonça, mas talvez o Fachin. Ouviu a pauta e falou, isso aqui é pepino, viu? Se vocês puderem aí, dar uma olhada sobre isso. Às vezes chega até um briefzinho, mas não precisa necessariamente falar aqui em alguém. Eu tô levantando a possibilidade. Se coloque no lugar do jornalista. Você, como é que você acaba descobrindo isso no Google? Deixa eu ver aqui. Todas as quarta-feira... Não, aqui não saiu de manhã, né? Toda terça-feira à noite a Malu Gaspar para e senta pra olhar como anda a agenda, né? Do que está sendo pautado no Supremo. Muito improvável isso de acontecer. Ainda mais porque saiu na Malu Gaspar. Está tratando sobre o Banco Master todo santo dia. E pra estar soltando nota todo santo dia sem falhar, porque a Malu Gaspar não falha, é outra coisa que vocês deveriam prestar. Assim, cara, como é que ela consegue soltar uma nota sobre o Banco Master todo dia sem falhar? É porque ela já tem muito material e ela vai escolhendo. Ó, hoje vou soltar isso, amanhã isso, amanhã isso, amanhã isso, amanhã isso. Tanto que essa história dos voos, pelo que apareceu ontem, tudo indica também que foi mais um caso que a imprensa já estava 3 passos à frente, jogou verde e colheu Maduro. E colheu Maduro com força. Colheu Maduro com força. Mas voltando para a nota. A movimentação indica que o ministro, potencial alvo das revelações do dono do Master, pretende tentar restringir a validade da delação, como já fez há 2 semanas, quando deu a liminar restringindo o uso dos relatórios de inteligência financeira do COAF. A ação em questão é a DPF 919, nela o PT de Lula pede que o Supremo fixe critérios para impedir o uso arbitrário de delações premiadas e coibir interpretações que violem garantias fundamentais.
Em dezembro de 2021, Dom Pedro III já havia solicitado informações ao então presidente Jair Bolsonaro e ao Congresso sobre o tema para instruir essa mesma ação, mas não tomou decisão a respeito. 2 anos depois, em setembro de 23, ele homologou a delação do Cid. Na época, a PGR foi contra, mas fechou diretamente com a PF. Hoje, Dom Pedro III é potencial alvo da delação premiada do Paquito, junto com o ministro Toffoli, que está em negociação tanto com a PGR como com a PF, e já enviou um recado aos investigadores de que pretende fazer uma delação séria e não poupar ninguém. Um dos pontos a ser esclarecido na delação é o contrato que o banco fechou com a Imperatriz. Além disso, né, o conteúdo do celular, né? E aí, conseguiu bloquear? Também que a polícia meio que vai querer saber. A equipe da coluna apurou ainda que o ministro pressionou o Gabriel Galípolo, né, para que autorizasse que o BRB comprasse o Banco Master. O resgate da ação sobre as delações premiadas vem 2 semanas depois que o próprio Dom Pedro III deu uma liminar restringindo o acesso a RIFs do COAF, né, o Relatório de Inteligência Financeira. Foi por meio desses relatórios que já se descobriu os pagamentos do Master a consultorias ligadas a políticos, como a Semineto e o Ibanez. Com a perspectiva de se tornar ele próprio objeto de investigações, Dom Pedro III já mudou de ideia sobre o uso das informações de inteligência do COAF. Aparentemente, a próxima magnata deve se dar quanto ao uso das delações. Aí começa. Ação sobre delação liberada por Dom Pedro III preocupa a PGR e delegados da PF. A turma que está mais próxima do Mendonça, né? O integrante da PGR, ouvido pela CENTE sob reserva, explicou que a atual lei que trata das colaborações premiadas já atende a todos os requisitos necessários à Constituição. Não tem o que mudar. Também a preocupação com mais um instrumento legal capaz de alterar novamente a norma que rege delações. E a lei já tem sido modificada 3 vezes, sendo a última em 2025. Não tem o que mudar, já tá aí de novo, né? Aí vem. Autodação. Passou da hora do Supremo enfrentar limites da delação. É que passou o Cid já, né? Big Mac. Uma ação do PT, onde o petista Marco Aurélio de Carvalho está em defesa da Corte Suprema. Ai, viu? Aí, o Lula dá entrevista para os seus amigos do Instituto Chupa Lula, o Demore e o Moreirinha, o banqueiro Moreirinha. Aí, manchete, né, de um dos highlights da entrevista. Lula diz ter orientado o Dom Pedro III a se declarar impedido de julgar caso Master. Lula diz ter aconselhado Moraes a não jogar a biografia fora e se declarar impedido de votar sobre Master. Lembra do que a gente comentou no vídeo?